Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei com novos argumentos, novas indagações, sem barba, saí das cavernas, ou da caverna, que eu fui apelidado pelo preterista Júlio Chaves, do canal Acorda Povo da Mentira, de Capitão Caverna. E aí eu resolvi sair um pouquinho das cavernas, estou num lugar aqui bem moderno. Essas cadeiras que vocês estão vendo aqui atrás são modelos de cadeiras que eu fabrico também, mesmo agora com uma quantidade menor de trabalho na área de estofados, mas eu ainda faço essas cadeiras. Quem quiser aqui na minha região, se tiver alguém na minha região assistindo aí e querer, pode entrar em contato comigo por este telefone aí, ó, tá aí na tela, ok? Mas o vídeo de hoje, sem enrolação, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio total. Eu quero falar para vocês uma coisa, que este livro aqui, que eu chamo de O Conto do Vigário, é o melhor livro para ateu refutar religioso. E se você não sabe, nenhum ateu militante ou ateu filósofo, nenhum ateu que de fato fala sobre as evidências, fala sobre razões da vida, coisas da vida, tem vontade ou quer que este livro aqui seja dizimado da terra. Quando eles fazem vídeos por aí dizendo, eles querem tirar a Bíblia da mão do crente, eles querem tirar a Bíblia da mão do religioso. Não são ateus, viu? São religiosos de outras vertentes, que têm seus próprios livros supostos sagrados que não concordam com a Bíblia. Mas o ateu não. O ateu, ele tem este livro como um livro mitológico, um livro histórico, um livro cheio de contradições, um livro cheio de fantasias mentais, principalmente o Apocalipse é um dos. Um livro que foi feito para também controlar pessoas, apenas em fé, crença religiosa. Mas este livro aqui, ele prova, é ele que prova que todo e qualquer ateu é irrefutável. É isso mesmo. Por isso que é bom a gente poder ter este livro e mostrar para vocês. Eu tenho aqui uns 3. Eu tenho vários livros aqui de filósofos. Eu tenho livros aqui de evolucionistas. Eu tenho livros aqui falando de várias áreas da ciência. E tem livros também da área religiosa. Mesmo porque eu fui religioso por muito tempo e acreditava nisso piamente. E quanto mais eu leio isso aqui, mas eu não quero que isso aqui venha sumir da face da terra enquanto tiver ser humano. Porque isso aqui prova que toda crença em uma divindade é uma mentira. Porque a divindade daquela é frágil, a divindade daquela se arrepende, a divindade daquela não é onisciente coisa nenhuma, porque o livro prova que ela não tem onisciência, ela não conhece nada do futuro, que se ela conhecesse alguma coisa do futuro, ela não pediria para alguém fazer uma coisa para um Deus, sabendo que esse Deus já sabe o que a pessoa vai fazer antes de fazer, seria uma perda de tempo. Uma oração, por exemplo, que aqui pede para orar sem cessar, orar, é uma perda de tempo de qualquer pessoa que faz. Porque se um Deus ele é onisciente, ele já sabe o que alguém vai orar antes de alguém orar, então não precisaria orar. Bastaria dizer, eu gostaria de falar isso para Deus, tal coisa para Deus, mas antes de falar, Deus já sabe o que eu poderia falar. Então isso aqui já prova que o Deus não tem onisciência, não tem onipotência e não tem onipresença. E começa desde o primeiro versículo. E todo e qualquer religioso fica bravo quando eu falo isso. Então, o que é que eu quero dizer sobre isso aqui? É que este livro prova que todo e qualquer ateu é irrefutável. Eu não estou dizendo que o ateu é o dono da verdade, não. Ateu também está estudando, buscando evidências. E fala sobre evidências que já foram provadas, tanto do dia a dia, do que você observa por aí, quanto da própria ciência. Mas o ateu não é o sábio, de tudo ele sabe, ele é o dono da verdade, a certeza não. Mas este livro
Este livro prova que o ateu é irrefutável. Por que ele prova que o ateu é irrefutável? Você pode ficar zangado, você pode ficar bravo, você pode ficar furioso, religioso, mas aceita que dói menos. Por que você não consegue refutar um ateu? Porque este livro prova. Este livro prova que todo ateu é irrefutável. Porque o que este livro fala que vocês teriam que fazer, vocês não conseguem fazer. Porque se este livro estivesse falando assim, olha, tudo é pela fé, mas nem tudo a fé resolve. A fé, ela só é para quem acredita em um Deus. Mas qualquer coisa sobrenatural é o Deus daqui que ele faz no momento que ele quer. É no momento que ele quer. Se ele não querer, ele não faz. Não está escrito isso aqui. Ah, você que fala isso na sua igreja, você que acredita nisso, por não conseguir fazer isso aqui funcionar. Aí usa uma mentira, uma desculpa de que Deus não fez acontecer porque Deus não quis fazer, porque Deus faz o que ele quer na hora que ele quer e ele não quis fazer. Porque ele é Deus. E você usa isso. Aqui não está escrito isso aqui não. Aqui está escrito, principalmente no Novo Testamento, que eu não vou nem falar do Velho Testamento, vou falar do Novo Testamento, do Neotestamentário. Aqui vem falando de dois testamentos, né? Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento é chamado de Vétero Testamentário e Novo Testamento Neotestamentário. O Neotestamentário, que é o que vocês seguem, é o que vocês obedecem, tem vários textos aqui dizendo que você teria esta autoridade sem precisar pedir mais a um Deus. Teria esta autoridade de curar enfermo, de ressuscitar mortos, de levantar cadeirantes, de fazer qualquer coisa impossível para o ser humano fazer apenas com a fé e a determinação. E também com o preço da oração, do jejum, de qualquer coisa. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Nenhum milagre até hoje foi provado cientificamente e de forma literal e material que aconteceu na face da Terra. É tudo crença e fé. Não existe um cientista que seja de determinada área que possa comprovar e provar que algum milagre aconteceu sobrenatural que não tem explicação. Nenhum. Nem da área da saúde, nem de qualquer outra área. Não. Então, quando um livro desse é aberto e as pessoas leem esses textos, tudo que pedir crendo recebe, o que invocar na terra será no céu a mesma coisa, o que ser ligado na terra será ligado no céu, e tudo que pedir ao Pai, ao Filho, será feito para que o Pai seja glorificado no Filho, e os sinais seguiriam aos que crerem, e outros textos. E tem um texto aqui que é um texto muito crucial quando diz que a fé do justo vale muito em seus efeitos. Ou então não existe justo nenhum dentro de igreja, está perdendo o tempo que para ir para uma suposta salvação tem que ser justo, tem que estar na justiça de um Deus. Então, se a oração do justo vale muito em seus efeitos e eles não conseguem orar para a cura de uma barata, então não tem justo, ou então isso aqui é uma mentira, ou então tem muitas pessoas que são justas naquilo que acreditam e isso aqui é uma mentira. Logo, este livro aqui é um livro para ateus refutar religiosos. Então não tem para onde correr. Este livro aqui, se você não sabe, hoje, na era moderna, na era que se pode pesquisar, na era que se pode buscar informações, é o maior construtor de ateus. Só se a pessoa tiver um parafuso a menos na cabeça. Ler este livro aqui e não se tornar, pelo menos, no mínimo, um agnóstico. No mínimo, um agnóstico no primeiro capítulo deste livro. As contradições que tem e a fragilidade de um Deus. Eu fui falar para um religioso que conversou comigo, amigo meu de muito tempo, de igreja e tudo, no tempo que ele não deixou de ser um colega, um amigo assim, considerado, não é chegado. Eu tenho muitos amigos chegados, é um amigo considerado, não deixou de ser, mas é uma pessoa que conheceu eu pregando na igreja, gostava e tudo. Mas ele ficou muito bravo quando eu falei no WhatsApp que o Deus da Bíblia é um Deus fraco.
fraco, muito fraco, frágil. Aí ele respondeu no WhatsApp dizendo: até os demônios temem. Até os demônios temem de falar assim sobre Deus. Como quem diz que os demônios são mais fracos do que eu, né? São mais covardes do que eu. São mais medrosos do que eu. Aí eu falei pra ele: só que demônio tá dentro da mesma lenda. É por isso que demônio teme a um Deus. Aí depois pensando: só que o demônio teme a um Deus? E por que ele continua perturbando pessoas, destruindo pessoas, matando pessoas, fazendo coisas ruins? Logo, existe uma contradiçãozinha aí. E se os demônios temem a um Deus, por que esse Deus enviou seu próprio filho, um pedaço dele, para nascer de uma virgem, né? Para pagar uma dívida a esses demônios, a esse inferno, para o povo não ir para lá? Assim mesmo, para o povo pagar para o demônio, mas o povo tem que voltar e pagar para ele. Sacrifício, batismo, oração, liturgia de costumes, dogmas, e não faz sentido. E quando eu falei para o religioso, um amigo meu religioso, em que só inspira religião, ainda toma conta lá de uma igreja, cuida de uma igreja lá, e por isso que só fala nisso, o cara também não vai ser contra aquilo que dá sustentabilidade a ele, né? Ganha o dinheirinho dele na igreja, dízimo e oferta, com certeza isso deve acontecer. Ele não ia ser a favor de mim. Recebeu assim uma talagada de racionalidade, e aí ele veio com tudo, defendendo o peixe dele, né? Puxando a brasa pro churrasco dele, né? Aí, quando eu disse que no primeiro versículo deste livro prova que esse Deus é uma fantasia, e depois uma série de contradições, ele veio bravo. Meu Deus, os demônios! Os de maneira está inútil, os demônios temem ao Senhor, temem a Deus, e os ateus não. Esse Deus é uma fantasia. Se esse Deus existisse, de fato, eu não estaria aqui falando isso. Eu não estaria falando isso. Ele não ia permitir isso. Jamais, cara. Ele não ia criar cobra para morder ele. Então por isso que eu até digo que não critico um Deus, eu critico um sistema que inventou um Deus fraco. Aí o cara pega, aí ele começou a falar de Adão, ele começou a falar de Eva, o cara acredita em Adão, cara. Acredita em um homem que foi feito do barro, só deve ter minhoca na cabeça. Aí ele começou a falar de Eva, de Adão, aí depois ele veio pra cá falar que todas as crianças, quando eu falei as crianças, todas as crianças já nascem com pecado. Aí eu digo, realmente não dá pra conversar com uma pessoa dessa não. É um cara muito inteligente, mas infelizmente este livro e a religião burrificou ele. Uma parte do cérebro não funciona como deveria funcionar, infelizmente. Então este livro aqui, ele é o livro que torna o ateu irrefutável. Não é que ele é o dono da verdade, é irrefutável. Porque aquilo que esse livro fala, não acontece. E o ateu pede prova e não tem prova. Aí eles vêm defendendo a fé deles, conversa fiada para boi dormir, e não tem um que consegue provar nada, nem na internet, nem em casa, nem na rua, nem na igreja, em lugar nenhum. Você pode entrar em qualquer igreja ali, participar de qualquer reunião religiosa e depois levar um dedo faltando meio centímetro e dizer assim: eu vim aqui para, através da sua fé, meu amigo, e do seu Deus, restaurar este dedo, porque falta meio centímetro. Não é pela minha fé não, é pela sua, porque está escrito que basta quem ora ter fé. Não precisa eu ter fé, eu teria que ser surpreendido. Não precisa eu ter fé. E agora, aí suspende assim um dedo faltando um taquinho, né? Tem muita gente que falta um pedacinho de dedo, meio centímetro. O meu ceticismo está em meio centímetro de dedo amputado. Aí se acontecer, aí sim, provou que existe alguma coisa fora do natural, aí não tem como não crer que não há alguma coisa. Mas não tem, cara. Então, este livro aqui diz que tudo isso poderia acontecer. Esses milagres poderiam acontecer assim, ó, num abrir e fechar e piscar de olhos. Só isso, rapidamente, mas não acontece. Então este livro aqui, ele é um livro que prova que o ateu, ele é irrefutável. Aceita que dói menos, e vamos para frente que atrás vem crente. Um abraço, fico por aqui. Não tenho nada contra a fé de ninguém. Você que é religioso, que entrou aqui de paraquedas, nada contra a sua fé. Eu só quero que você pesquise, busque informação para você não morrer neste engano.
Porque você deve ser uma pessoa de bem, que chega aqui no canal, mesmo batendo em mim, deve ser uma pessoa que tem senso de humanidade na mente, mesmo que não use, mas tem. Não se engane não, porque cristianismo ou qualquer religião engana muita gente. Fui! Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.